conduz o processo, evidentemente. O programa Escola de Pais abordou na noite de ontem o tema o uso das telas digitais na infância. A conversa hoje é com a palestrante Rejane Teixeira Coelho, professora, doutora em psicologia e coordenadora do curso superior de psicologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, Campus de Toledo. Professora, quero lhe agradecer por estar com a gente logo cedo, na manhã fria, gentilmente estar por aqui. Bom dia. Bom dia, Batista. Bom dia a todos que estão aqui ouvindo você. E agradeço também a oportunidade de estar aqui no seu programa, podendo compartilhar esse momento que foi a fala, né, a exposição sobre o uso de telas e o desenvolvimento infantil e os impactos do uso de telas no desenvolvimento infantil que ocorreu ontem. Perfeito. Até peço desculpas à senhora, porque vamos abordar esse tema com mais profundidade em outra oportunidade, evidentemente. Mas eu tenho uma amiga lá, virtual, eu costumo dizer, que é a Bel Formoso, né? Uhum. Que é sua colega. Isabel, sim. É exatamente, que é sua colega de trabalho. Trabalhamos juntas. Sempre também está nos acompanhando. Quero estender um abraço fraternal a ela. O professor, especificamente sobre a palestra de ontem, o uso das telas digitais na infância, sem termos tempo para o aprofundamento, repito. Como é que foi? Foi um público específico? Para quem que a senhora levou as informações? Basicamente, o que foi passado? Então, eu levei a discussão, que é algo que eu venho estudando, né? Eu venho estudando essa temática, tenho muito interesse sobre isso, e ela foi voltada para uma sensibilização dos pais, né? De crianças de idades variadas, né? Porque a gente estava falando da rede municipal, mas o meu foco, ele se voltou principalmente para as crianças de 0 a 6 anos e com destaque maior das crianças de 0 a 2 anos, pelo que a gente tem estudado das repercussões que o uso da tela tem ou pode vir a desenvolver, certo? Nós não temos ainda estudos conclusivos, os estudos ainda são iniciais, mas eles já são indicativos de que nós precisamos ter um certo cuidado com o uso da tela. Uma das questões que eu venho destacando é que a tecnologia ela é muito importante, ela tem mudado os hábitos das pessoas, ela é uma ferramenta fantástica que permite que a gente acesse muitas informações e que amplie o nosso conhecimento. E para todos, naturalmente, que também o acesso para crianças. Mas, né, nós temos que, como todo processo de mudança na sociedade, nós precisamos entender que ela é uma ferramenta. E eu acho que nós estamos numa transição ainda de entendimento e compreensão desse uso, porque o que venho discutindo é a necessidade da gente fazer um uso responsável da tecnologia. E os pais, como eles são aqueles que são as referências para o desenvolvimento das nossas crianças, assim como os educadores, nós temos um papel frente a essa educação do uso da tecnologia. E os estudos têm trazido que essa tecnologia para crianças tem levantado algumas implicações, principalmente as crianças de 0 a 2 anos. Por quê? Porque o desenvolvimento da infância, ele depende de múltiplas experiências. O nosso cérebro não é algo que está pronto. Quando a gente nasce, ele vai se desenvolver. Ele tem uma estrutura física, biológica, e ele precisa de experiências educativas para que essas experiências ajudem a formar comportamentos de fala, de pensamento, de atenção, de emoções e sentimentos, que são comportamentos sociais e também de habilidades que a gente vem a desenvolver de acordo com o processo educativo. Então, a família tem um papel nisso, a escola tem um papel nisso, com papéis diferentes, mas que se complementam. Família e escola são muito importantes. Uma das questões que, né, destaque é essa inter-relação família-escola na construção dessa responsabilidade consciente frente ao uso das telas, né? E pelo fato de nós termos crianças
em desenvolvimento, ainda nessa condição das experiências sociais para formar comportamentos, quando a gente começa a substituir a tela, né, a substituir o brincar, a substituir as experiências diversas que as crianças precisam para se desenvolver, pelo celular, a gente começa a ficar com um sinal de alerta, e principalmente nas crianças de 0 a 2 anos. Então, o que a gente tem dito é que, e o que os estudos têm mostrado, é que questões como o que se acessa, como que se acessa, a necessidade do acompanhamento dos pais e responsáveis das crianças no acesso, né? Porque, vamos dizer assim, a internet, ela é um mundo. Ela é um mundo que ainda está construindo regras e leis para o nosso acesso. Ela, né, tem uma série de discussões sobre regulamentação, né? Podemos acessar tudo na internet, né? Mas tudo não é formativo. Então, essa relação precisa ser acompanhada pelos pais, precisa ser monitorada. Os pais precisam saber quando as crianças estão acessando, como que elas acessam. Então, quando eu falo como elas acessam, por exemplo, existem estudos mostrando que a tela do celular, a luz, né, que emite da tela do celular, ela é uma inibidora, por exemplo, da melatonina, que é uma substância produzida pelo nosso cérebro para poder permitir que a gente comece a entrar num estado de sono, né? E se ela inibe a melatonina, a gente não vai conseguir dormir de forma adequada. Então, isso tem uma implicação também para o adulto, mas principalmente para a criança. E essa implicação significa que isso tem um comprometimento, isso tem um impacto. No dia seguinte, a criança vai acordar ou muito cansada, ou super agitada, né? E isso vai ter um comprometimento aonde? Isso vai ter um comprometimento no processo de educação dela, nos estudos dela, por exemplo, né? Perfeito. Professora, eu iria lhe fazer a seguinte pergunta, portanto, nosso tempo acabou. Uhum. Eu estou assustado, parabéns pela sua narrativa, mas estou assustado com essa faixa etária inicial. Né? Quando se fala de, vamos lá, colocar aqui um recorte de 5, 6 anos para cima, tudo bem. Mas de 0 a 2... Quer dizer, a criança já nasce, ela sai do ventre, já sai, vou ouvir o acontece na união. É isso? Quer dizer, já está entendendo. Mamãe, digita aqui www.união.fm. É desse jeito? Sim. Sim, né? Sim. Entendeu o que eu quis dizer também? Isso, né? E os dados estão mostrando para nós, sim, que há um aumento significativo nessa faixa etária no Brasil. E as pesquisas, quando você vai olhar a produção daquilo que tem apontado como impacto negativo no desenvolvimento, tem sim indicado que há comprometimentos no desenvolvimento da linguagem, na capacidade de associar a linguagem e resolução de problemas. Por quê, Batista? Porque o desenvolvimento da linguagem da criança, ele é algo que acontece na interação com o outro. A criança precisa falar, precisa ouvir o outro falar, precisa ser estimulada a falar. Quando a gente observa uma criança na tela, essa criança ela fica paradinha, né? Ela está ali olhando, o máximo ela está teclando, mas ela não fala, ela não interage com a tela nesse sentido e a interação, mesmo que possa ter algum jogo, algum tipo de tecnologia que permita isso, a gente sabe que a experiência da voz humana, né? E sabe que a experiência principalmente dos cuidadores tem um efeito nas conexões neurais. Quando a gente conta uma história para uma criança, quando a gente canta para a criança, quando a gente explica algo para uma criança, principalmente essas pessoas significativas que estão em torno das crianças menores, isso tem toda uma construção afetiva, de vivências, de experiências. E essas experiências e vivências, elas vão marcando essa criança. Elas vão constituindo quem é essa criança e quem ela vai ser futuramente, né? Professora, eu lhe agradeço. Na vossa fala, eu fui buscar esses dias uma postagem de um professor norte-americano, não falo inglês, yes. E olhe lá,
e, né, reconheço a minha ignorância, mas eu li a legendinha e tal, um professor chorando aos prantos, um colega seu de profissão, porque os alunos não conseguiam fazer escrever um parágrafo corretamente nos Estados Unidos. Com toda certeza, lá a tecnologia está muito mais avançada que a nossa aqui, as coisas chegam primeiro em outros países, de um modo geral, para depois as coisas aparecerem aqui para nós. Então, olha, o reflexo também vai ser muito grande para nós se nós continuarmos com esse entendimento, como já está ocorrendo em outros países, no caso específico, citei agora os Estados Unidos. Professora, você vai voltar, tá bom? Ok. Vamos explorar, eu usei um termo explorar aqui para ela riu. Eu quero conversar com a senhora para a gente aprender um pouco mais diante do seu conhecimento para ajudar a população. Esse é o objetivo do rádio, da comunicação. Perfeito. E seu enquanto professora também, né? Inclusive, só para fazer uma pontinha nessa situação, que tem estudos, e são os americanos que têm estudado isso, o professor Jonathan Haidt, que fala sobre a geração ansiosa, fez um importante estudo detectando questões como transtorno de ansiedade, risco iminente de suicídio, ideação suicida e depressão, como fenômenos de adoecimento psíquico na adolescência, que tem uma associação com a entrada do processo dos usos de smartphone e das redes sociais nos Estados Unidos e alguns países europeus. Ele tem esses dados e é isso, inclusive, que fez ele produzir o livro Geração Ansiosa, que é um livro que eu recomendo que os pais, principalmente com filhos adolescentes, possam também encontrar, porque está disponível na internet por PDF. Ter adolescente em casa e na época de celular, vou contar para você, nem Papai do Céu na só questão. Ele já desistiu. Professora doutora Rejane Teixeira Coelho, da UniOeste, obrigado pela presença. Tá? Eu que agradeço e tenha um bom dia aí para você de trabalho e para todos os ouvintes. Vamos